Monique, primeiro, satisfação em conversar com você, falar um pouquinho de Série B de Campeonato Brasileiro, falar desse confronto, né, entre Paysandu e Atlético Paranaense, já na primeira rodada, enfrentando talvez aí a grande equipe da competição. Realmente o Atlético viveu anos muito bons, né, Série A de Campeonato Brasileiro, competições sul-americanas, e infelizmente no ano do seu centenário amargou esse rebaixamento. Então, como você muito bem colocou, a Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo, tem uma visibilidade muito boa, equipes muito parelhas, muito próximas umas das outras. Então, a certeza que a gente tem ao início de cada campeonato brasileiro é de que vai ser uma competição muito bem disputada, ponto a ponto, cada ano que passa mais equilibrada e mais qualificada. Então a gente inicia essa Série B de 2025 com uma expectativa de que vai ser uma Série B extremamente equilibrada para todas as equipes, tanto na disputa em cima quanto na disputa embaixo. Pois é, logo de cara, né, um confronto aí de um Atlético Paranaense que chega depois de muitos anos para uma Série B e um Paysandu que tá com essa experiência na Série B, tá em finais, né? Vocês estão aí em finais de Copa Verde, do estadual. Como é que você vislumbra, né, esse início de competição, tanto para equipes como o Paysandu, que já tem uma experiência, já tem uma bagagem, um lastro de Série B, mas para equipes que estão voltando agora para essa competição? Você acha que isso pode, lá para frente, de certa forma, surtir algum tipo de resultado, de diferença em tabela? Então, o que eu vejo? Desse primeiro confronto entre Paysandu e Atlético Paranaense, a gente chega em momentos distintos, né? O Paysandu vem de duas classificações, né? Como você bem colocou, a final do Campeonato Paraense na última terça-feira, está na final da Copa Verde, que já faz o primeiro jogo semana que vem contra o Goiás, aqui em Belém. E o Atlético não chegou às finais, né, do Campeonato Estadual, então a gente chega em momentos competitivos bem diferentes, né? O Paysandu numa sequência de jogos, eu poderia colocar assim, insana. A gente tem jogado aí 2, 3 vezes por semana e o Atlético vindo aí, acredito que de 2 semanas, né, de paralisação, de preparação para esse início de Série B. Então a primeira análise é isso, a gente chega de momentos competitivos bem diferentes, então vai ser para nós também uma surpresa entender o que o Barbieri trabalhou, né, nessas 2 semanas, quais são os diferenciais que o Atlético vai apresentar desde o último jogo contra o Maringá. Para nós, eu acho que quando formos analisados vai estar muito claro, né? Desde quando o Luizinho Lopes assumiu, o Paysandu tem um modelo de jogo muito bem estabelecido, tem característica de jogo muito bem estabelecida. Então, o Atlético já sabe a equipe que vai enfrentar e sabe, eu tenho certeza que nos estudou muito bem. Então, a gente faz amanhã no Mangueirão, às 9 horas, um confronto muito interessante, como eu te disse no começo da entrevista, né? A gente reconhece que o Atlético é o clube de maior faturamento, com a melhor estrutura, então já vem a Belém mostrando essa grandeza, né? O Atlético está vindo para Belém hoje em voo fretado, numa estrutura que realmente é de um gigante clube do cenário brasileiro, numa Série B de Campeonato Brasileiro. Então a gente vai para um primeiro confronto sabendo da grandeza dessa equipe, mas a gente está muito bem preparado e vindo numa sequência de decisões que eu acho que também nos dá um diferencial competitivo de chegar nesse jogo já numa frequência e numa competitividade muito alta. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Vocês encaram o Atlético como realmente o grande nome desse campeonato, o grande adversário a ser batido, um dos favoritos? Claro que começo de campeonato a gente sempre elege alguns favoritos, mas realmente é isso dentro de uma Série B para vocês, Felipe? Sim, eu acho que isso é consenso, né? Até a gente recentemente teve no Congresso Técnico da Série B do Campeonato Brasileiro, então conversando ali entre todos os presidentes, todos os executivos, é muito claro, né? Eu sempre uso muito uma expressão no meu dia a dia o jogo é econômico, né? Então o futebol traduz muito dentro de campo de tudo que você tem de respaldo financeiro. Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos falando com a equipe com o maior orçamento, como eu te disse, com a melhor estrutura, então vai ter condições de trabalho. Conversei com o Rodrigo Possebon no Congresso Técnico, né? Ele foi um profissional com quem eu trabalhei no Barra, né? Nós trabalhamos no mesmo período em Santa Catarina, então eu conversava com ele. Então, realmente, o Atlético tem uma folha muito boa para a Série B de Campeonato Brasileiro, então a tendência
é que façam uma boa competição, mas como você bem colocou, a Série B é um campeonato muito disputado, se elegem os favoritos no início de uma competição, mas nem sempre isso se concretiza, né? Só a gente vê que nós temos aí também grandes clubes com histórico muito grande de Série A, que há anos estão na Série B, né? Como é o caso do Coxa, como é o caso do Goiás. Então, tem clubes que já figuraram muitos anos na Série A do Campeonato Brasileiro e que têm encontrado dificuldade de retornar. Tamanho é o equilíbrio da segunda divisão do Brasil hoje. Felipe, você é um grande conhecedor de mercado também de Série B do Campeonato Brasileiro. Realmente é também um mercado bem peculiar. A gente sabe que, claro, Série A tem patamares financeiros, né, surreais, principalmente, né, para os clubes de maior aporte financeiro. Série B é algo realmente assim que você tem que garimpar, você tem que conhecer muito bem, ir longe nos estaduais para tentar encontrar peças, né, até de reposição para o elenco. É um mercado realmente mais intenso aí para vocês, para buscar montagem de elenco? Perfeito. Sua pergunta é interessante. Eu uso uma expressão que eu sempre falo, que existem prateleiras de jogadores. Então, quando a gente vai no mercado, eu faço uma analogia com o supermercado, que todos os brasileiros vão semanalmente ou mensalmente. Então, assim, existem produtos nas prateleiras e esses atletas se assemelham a isso. Existem os atletas da prateleira da Série A, os atletas da prateleira da Série B. Então, é um mercado realmente muito competitivo, porque a gente disputa com as outras 19 equipes que atacam esse mesmo mercado. O Paysandu foi muito criativo nessa minha gestão. A gente focou no mercado sul-americano, né? Hoje, talvez eu deva estar entre os clubes da Série B com o maior número de estrangeiros, né? Nós temos 8 estrangeiros no elenco, então, muito próximo da limitação que a CBF permite, que são de 9 estrangeiros para ser relacionados por jogo, né? Então, a gente encontrou essa alternativa, porque realmente, quando se fala de mercado nacional, ele é um oceano vermelho, assim, ele é muito sangrento, porque todas as equipes estão muito próximas, existe uma faixa de pagamento de salário que, tirando essas equipes que eu te falei, que são um pouco maiores da divisão, todas as outras têm um orçamento muito parecido. Então, a gente disputa atletas com o mesmo nível, né? Eu estou vivenciando aqui, por exemplo, nesse momento, o nosso grande rival ascendeu a Série B do Campeonato Brasileiro e ataca um mercado muito semelhante com o nosso, então nós estamos sempre rivalizando também fora de campo nessa busca por reforços. Então basicamente isso, assim, a Série B de Campeonato Brasileiro ela tem uma faixa de atletas, é muito fácil de entender isso quando você olha para os elencos, existem muitos atletas que disputam a Série B há muitos anos. Então você pega um atleta que um ano está no Novo Horizontino, outro ano ele está no Curitiba, ele já passou pelo Goiás, já esteve no Paysandu, então ele é um atleta de Série B de Campeonato Brasileiro. Então todos os anos esses atletas que melhor performam na Série B, eles são muito disputados. Obviamente que alguns deles ascendem à Série A, mas boa parte deles permanece na Série B e são muito disputados. E você de perto aqui acompanhando também a evolução do futebol do norte do nosso país, né, Felipe? Se você pudesse falar para a gente um pouco do que você está vendo aqui com o acesso do Remo, o fortalecimento do Paysandu, no Amazonas também a gente está vendo os clubes crescerem. O que você pode dizer para a gente desse mercado que às vezes, né, é um pouco, de certa forma, subestimado, né, por muita gente. Mas a gente vê que aqui o consumo do torcedor pelo futebol é intenso e os times estão chegando. Sim, eu tive a oportunidade, Monique, de trabalhar em praticamente todas as regiões do Brasil. Eu trabalhei no Sul, eu trabalhei no Centro-Oeste, eu trabalhei no Nordeste e estou na minha segunda passagem no Norte do país. E realmente esse ponto que você colocou, o consumo do torcedor aqui, ele é realmente diferente assim, de todas as outras regiões onde eu tive a oportunidade de trabalhar. O torcedor no norte do país, especificamente no Pará e em Belém, assim, ele realmente vive o clube, ele consome tudo. Dificilmente você vai sair na rua aqui em Belém e você não vai ver uma pessoa que seja com um chinelo, com uma bermuda, um boné, um chaveiro, um adesivo no carro. Então o torcedor ele realmente vive o clube intensamente. E uma ascensão muito grande, né, nos últimos anos. O Paysandu sai de um calvário de Série C aí, depois de muitos anos, está indo para a sua segunda Série B. O Remo conseguiu a ascensão, o Amazonas conseguiu a permanência, está indo já para a sua segunda Série B. Então, realmente, o futebol do Norte vai ganhando um protagonismo, né? E cada vez crescendo mais, ainda se desenvolvendo na questão da estrutura, que ainda é
um gargalo aqui na região, mas tem se desenvolvido e eu tenho certeza que se continuar se desenvolvendo, continuar fazendo boas campanhas, a gente vai poder voltar a ver uma equipe do norte do país na Série A do Campeonato Brasileiro, como o Paysandu já figurou em Libertadores, então o Paysandu já teve o privilégio de disputar competições de altíssimo nível, e eu tenho certeza que se continuar se desenvolvendo na parte de estrutura, sendo responsável financeiramente, montando boas equipes, a gente vai voltar muito em breve ver equipes do norte do país tendo protagonismo na Série A do Campeonato Brasileiro. Felipe, muito obrigada pelas suas palavras, aí um grande conhecedor de Série B de Campeonato Brasileiro, até para a gente que está um certo tempo sem fazer cobertura, né, da Série B, para o próprio torcedor do Atlético também, e a gente deseja boa sorte para o Paysandu. Nesse primeiro jogo, não muito, né, mas enfim, temos uma longa competição pela frente. Tá, joia. Você está em Belém, Monique? Estou em Belém. Então tá, seja muito bem-vindo aqui. Amanhã na Obrigada. cobertura do jogo, você vai ao Mangueirão, vai encontrar um estádio muito organizado, muito bonito. Eu tenho certeza que amanhã vai ser uma grande festa aí nessa estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver um grande jogo dentro de campo. Então seja muito bem-vinda ao norte do país, ao Pará, a Belém. Eu espero que você tenha uma boa estadia aqui. E sempre que quiser conversar, falar um pouquinho sobre futebol, sobre gestão, para mim é um prazer. Eu estou à disposição aqui.